Mulher em Queda, autora Colleen Hoover. Caros leitores, talvez alguns de vocês se lembrem do conto Sente, da antologia One More Step, de anos atrás. Para aqueles que não se lembram, vocês estão prestes a conhecê-lo de um jeito bem mais amplo. A antologia está fora de catálogo, mas alguns de vocês nunca pararam de me pedir mais da história. Por algum motivo, aquele conto permaneceu vivo no coração de vocês, mesmo sem estar disponível de maneira oficial. Como escritora, não há nada mais inspirador para mim do que um leitor dizer que quer ver mais dos personagens que criei. Eu queria dar a esses personagens o espaço que eles mereciam e desenvolver de verdade o mundo que apresentei de maneira tão breve em Sente. Peguei o conto que alguns de vocês leram e me dediquei de corpo e alma a expandi-lo. Faz 3 anos que não lanço um livro, desde é assim que começa. Não por ter passado 3 anos reescrevendo Sente, e sim porque estou fazendo outras coisas além de escrever. E sendo bem sincera, eu precisava me distanciar um pouco de uma carreira que começou a parecer mais estressante do que o normal. Entretanto, isso mudou quando mergulhei de novo nessa história. Escrever este livro me devolveu a alegria que senti ao escrever o conto original. Mudei o título e alguns nomes de personagens e de lugares. Incluí cenas, acrescentei e mudei personagens. E até incluí algumas reviravoltas aqui e ali que não cabiam no conto. Eu queria que quem já o tivesse lido pudesse ter a experiência de um livro inteiramente novo e diferente, mas com a história e o estilo do conto como base. Enquanto dava vida à história neste novo formato mais completo, eu de verdade curti cada segundo. Só peço, por favor, que lembre que, embora os escritores se inspirem na própria vida e alguns dos temas possam até refletir a minha história de certas maneiras, este livro não é de jeito nenhum uma réplica da minha jornada ou da minha moralidade, nem um reflexo do que sinto a respeito dos meus colegas ou desse ramo. É apenas uma aventura divertida pela qual os personagens me levaram e nada mais. Por favor, imploro a vocês que não tentem estabelecer qualquer ligação entre a minha vida pessoal e esta história, pois não há nenhuma. Sou apenas uma escritora escrevendo sobre outra escritora, e de maneira alguma estou defendendo o comportamento ou os pensamentos da personagem. Foi uma alegria pensar em Sente de um jeito novo. Espero que vocês estejam prontos para ficar zonzos e curtir essa aventura divertida, sexy e às vezes sombria. Com amor, Colleen Hoover. Capítulo 1. Olá, olá! Aqui é a Kelly, sua terapeuta literária especialista em todo tipo de treta. Bem-vindos de volta ao E Agora, Leitores, podcast no qual a gente disseca com carinho o seu babado literário predileto e zomba dele um pouquinho também. E eu sou o Mika, seu sommelier de fofocas literárias e às vezes televisivas. Sommelier? Kelly ri. Mas você nem toma vinho. Quem é que precisa de álcool se a treta de hoje já deixa qualquer um zonzo? Uh, adorei a provocação, acrescenta Kelly. Hoje não vai ser só provocação, vai ser destruição total. Vamos falar de Petra Rose, a queridinha dos clubes do livro e dos moody boards do Tumblr, cuja reputação foi por água abaixo no mundo literário. E se você por algum motivo não viu nada a respeito no seu feed ou estava ocupado demais, sei lá, respirando, a internet se virou completamente contra a autora que antes era reverenciada. E foi pesado, diz Kelly. Pesado mesmo. Autora best-seller em vários países de Uma Coisa Terrível. Esse deve ser o pior título para um livro de todos os tempos. Interrompeu Kelly. É verdade, diz Mika. É como se ela estivesse pedindo essas críticas, implorando por elas. Enfim, o romance basicamente provocou 1000 debates entre hashtag time Ash e hashtag time Caleb, e foi palco da maior disputa entre fãs, da melhor maneira possível, até não ser mais. Kelly quer ter a honra de fazer uma breve recapitulação antes de anunciarmos nosso convidado surpresa? Bem, ela não vai ser breve, mas será um prazer.
Vamos recapitular para quem está por fora. Uma Coisa Terrível. Pelo padrão dos leitores, não é um livro tão ruim assim. É um romance muito emotivo e lindamente desenvolvido sobre Elise e sua jornada pelo amor, pelo trauma e pela identidade, como uma pitada de diversão. É um romance realista que conta com um pouquinho de tudo. O maior choque é que um livro sem qualquer dragão ou feiticeiro tenha feito tanto sucesso. Mas isso aconteceu não apenas por ele ser um romance sexy e barato. Os personagens tinham desenvolvimento e complexidade moral, ou seja, tudo para quem curte fanfic. Já deu para entender? Você gostou? Agora fale logo da melhor parte, diz Mika. Era meu livro preferido, diz Kelly na defensiva. Ele ainda pode ser seu livro preferido. Não depois disso tudo, retruca Kelly. Tá, tem um triângulo amoroso. Elise, Ash e Caleb. Só mesmo quem passou 5 anos fazendo trilha no meio do mato é que não viu pelo menos um meme sobre Ash e Caleb. Tinham fóruns inteiros no Reddit dedicados a esse cabo de guerra de emoções. Mas aí veio a adaptação para o cinema. Mika solta um gemido. Chamar aquilo de adaptação é exagero. Mas a adaptação era promissora e o orçamento era grande. Houve muita expectativa em torno do filme e o estúdio e a autora, estranhamente, estavam quietos. A gente não ficava sabendo nem das atualizações do elenco, tirando dois dos protagonistas. Ninguém mencionava nosso querido personagem Caleb. Quando divulgaram o trailer, ele tinha sumido. Simplesmente. Puff. Foi o suficiente para o quase estopim de uma guerra, mas mesmo assim, as pessoas foram assistir ao filme, apesar das preocupações iniciais que se espalharam pelo TikTok, diz Kelly, e das preocupações discutidas neste podcast, completa Mika. Você falava delas todo santo dia. Tá bem, eu era do time Caleb. Enfim, eles tiraram o personagem, tiraram todo o triângulo, reestruturaram a história para que falasse só de Ash e da sua conexão com a Lizzie. Os fãs não ficaram nada contentes, nem mesmo os fãs do time Ash, pois o que eles iriam fazer com todos os produtos que a autora tinha vendido a eles? Depois do horror que foi o filme, o time Ash nem fazia mais sentido. Usar uma camiseta com hashtag time Ash escrito fazia parecer que você não era do time da Elise, quando todos nós éramos do time da Elise. Nós fomos traídos, Mika. Traídos. Pois é, foi traição no nível gritando na chuva, toda coberta de manchas de vinho tinto, diz ele. Não quero falar daquela noite. Eu estava chateada. Os dois riem. Tá bem, diz Kelly. Todos nós sabemos como é Hollywood funciona e que a maioria dos autores não tem qualquer influência nas adaptações. Alguns poucos têm essa sorte, mas a maioria não. E no começo, Petra adotou a clássica tática do não foi culpa minha. Ela postou no Instagram algo do tipo: E aí, pessoal? Eu não tive nenhum controle no processo criativo. Fiquei tão chocada quanto vocês. E sinceramente, a gente acreditou mesmo nela, diz Mika. Por tipo 5 segundos, até coloquem uma trilha sonora dramática aqui. Vazaram uma conversa antiga entre Petra e um dos produtores. Ela não só sabia da mudança, como também gostou dela. Isso. E o que foi mesmo que ela disse na conversa? Perguntou Kelly. Tem a mensagem aqui. Vou ler, respondeu Mika. Você tem razão. Muita gente está dizendo que o personagem não é verossímil, então por mim tudo bem cortá-lo. Talvez o filme fique melhor sem o Caleb e o triângulo amoroso. A frase melhor sem o Caleb fez as pessoas surtarem, afirma Kelly. Tipo, melhor? Melhor. Não dá para simplesmente apagar metade de uma comunidade inteira de fãs e dizer que você estava apenas descartando o que não servia mais. A revolta foi imediata, diz Mika. TikTok, Reddit e X, antes conhecido como Twitter, mas na real, continua sendo Twitter, foram dominados pelas hashtags cancele a Petra, hashtag uma adaptação terrível e uma hashtag uma autora terrível. E por isso que digo que Uma Coisa Terrível é o pior título de livro de todos os tempos. É fácil demais zombar dele. Fácil demais mesmo, diz Kelly.
E agora tem fãs literalmente queimando seus exemplares de uma coisa terrível. Estamos no meio de uma verdadeira rebelião literária. Os leitores se sentem pessoalmente traídos, assim como eu. Ela mentiu pra gente. Preferiu a indústria cinematográfica, a intimidade que fez seus livros serem importantes, aos fãs que fizeram dela uma estrela. Ela apagou tudo o que nos fez amar o livro para início de conversa, e depois botou a culpa em algumas poucas críticas que recebeu, apesar dos milhares de leitores que elogiavam o livro. Nossa, isso foi tão comovente quanto o monólogo do Caleb no capítulo 28. Nem fala desse monólogo, Mika, senão eu vou terminar chorando de verdade. Foi mal, mas é que é um monólogo tão bom. Teria sido ótimo vê-lo no telão do cinema. O povo de Hollywood que está me ouvindo. Não tem povo algum de Hollywood ouvindo a gente, Mika. Temos 2.000 assinantes. 2.000 assinantes fiéis que nunca traíram a gente como a Petra traiu os próprios leitores. E veja só o que aconteceu com ela. Ela levou mais em conta os poucos que eram irrelevantes, e agora até os seus fãs mais fiéis lhe deram as costas. Ela traiu a todos nós. Fico até me perguntando: será que Petra Rose sequer acredita nos personagens ou será que ela tem vergonha da própria escrita? Bem, ela anda calada, diz Mika. Faz quase um ano que não posta nada nas redes sociais, tirando o grupo do seu fã-clube, que pelo que ouvi por aí tem diminuído, mas nem tenho como saber. Faz 6 meses que saí dele. Brinca Kelly. Tomara que esse silêncio seja um sinal de que ela está estudando para ser capaz de escrever um enredo no qual de fato acredita. E isso é uma insanidade quando pensamos que tem gente que faz tatuagem de frases dos livros dela. Por falar nisso, vi vídeos de gente removendo essas tatuagens, diz Kelly. Que pena. Antes a gente a citava, e agora a gente simplesmente a odeia. Odiar é uma palavra forte, diz Kelly. Este podcast é sincero. É verdade. A gente a odeia. Tanto que pedimos 1.000 favores e reagendamos 3 outros convidados para que o nosso convidado especial estivesse aqui hoje. Não sei por que ele topou participar do nosso podcastzinho, mas estamos agradecidos demais mesmo. Quem sabe a gente não passa a ter 2.001 assinantes depois de hoje. Isso. Sonhe alto, diz Mika. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas a ninguém mais, ninguém menos do que Alistair Jones, o produtor de Uma Coisa Terrível. Ele ainda tem que dar algumas explicações sobre aquela adaptação, mas pelo menos tem coragem de falar do assunto. Bem-vindo, Alistair. Muito obrigado por me receberem aqui, diz Alistair. Essa foi uma recapitulação e tanto. Alistair vai se fuder. Desligo o podcast assim que ouço a voz dele. Meu coração está muito acelerado e o estômago embrulhado. Preciso parar o carro no acostamento, porque estou a ponto de vomitar. Meu Deus! Meus dedos tremem no volante. Levo a mão até a porta para procurar o botão que abaixa o vidro. Assim que a janela está aberta o suficiente para eu pôr a cabeça do lado de fora, inalo o ar com cheiro de pinheiro e fecho os olhos, respirando devagar até o embrulho do estômago começar a diminuir. Não acredito que pensei que terapia de exposição me ajudaria a superar tudo. Esses minutos ouvindo o podcast foram os piores que passei desde que vazaram as minhas mensagens para Alistair. Abro os olhos e apoio a cabeça no encosto do banco. Inspiro devagar algumas vezes, enquanto me esforço para não pensar no fato de que Alistair deve estar indo a vários podcasts e dando várias entrevistas, ao passo que eu me vejo obrigada a me isolar num chalé encardido para me dedicar a um livro que estou tentando escrever desde que todo esse fiasco com o filme começou. Só para não perder a minha casa agora que as vendas despencaram. Você não fez nada errado, digo a mim mesma, enquanto volto devagar à rodovia. Você não fez nada de errado. Você não é aquilo que o mundo pensa de você. Tenho repetido esse mantra desde que Nora me fez prometer que eu diria ao menos 5 vezes ao dia. Contudo, parece que estou apenas dizendo uma mentira em voz alta, então não me sinto revigorada e pronta para enfrentar o dia com disposição. Mal tenho conseguido funcionar desde que tudo começou.
Eu me sinto uma fraude. Sinto como se tudo que construí tivesse desmoronado ao meu redor. E agora estou enterrada nos escombros. E as pessoas não se dão ao trabalho de os escavar porque nem sequer querem saber se estou morrendo sufocada. Só querem saber quem compareceria ao meu funeral após eu de fato morrer sufocada. Fico pensando em quem compareceria. Tenho amigos e parentes que iriam, mas percebo agora que todos os amigos que fiz no tempo em que estive ativa no mundo dos livros não eram amigos de verdade, com exceção de Nora. Todos praticamente sumiram, e até dá para entender. Eles estão vendo que a minha reputação fez as minhas vendas caírem, então qualquer demonstração pública de apoio agitaria o TikTok e faria as vendas deles caírem. É uma carreira, e embora eu sempre tenha torcido para que os amigos que fiz no setor também fossem amigos fora dele, estou começando a perceber que não passamos de colegas de trabalho, infelizes, tentando sobreviver até a hora de se aposentar. Já faz 2 horas que estou dirigindo, as linhas brancas da rodovia se transformando numa fita infinita sob os pneus. Ainda não sei direito se estou indo ao refúgio do chalé ou fugindo do caos. Acho que é sempre um pouco dos dois, uma mistura de anseio e desespero. No entanto, nunca senti tanto essa necessidade urgente de escapar da minha vida real, de me livrar de certos aspectos dela e agregar outros como sinto agora. Meu maior desejo é mergulhar de cabeça na escrita do livro, imergir por completo, sem deixar qualquer pessoa ou acontecimento do mundo exterior atravessar as paredes da minha criação fictícia. Minha ansiedade nunca esteve tão intensa, e escrever é mesmo a única coisa que alivia. Só espero que dê certo dessa vez. Essa sensação de urgência, essa expectativa desesperada de que serei capaz de me redimir, só vai passar se eu chegar ao chalé e me comprometer por completo. O bloqueio criativo tem me esmagado, me sufocado exatamente desde o momento em que meu nome começou a aparecer em artigos fora da esfera literária. É uma ironia cruel, não é mesmo? O sonho de uma pessoa de ter muita fama pode se tornar o pesadelo de outra com muita facilidade. Meu celular vibra no porta-copos e a tela brilha com mais uma notificação que aumenta a minha ansiedade. Desativei as notificações das redes sociais depois que as críticas pesadas começaram. O mundo digital, que já foi uma plataforma para a conexão, tornou-se um antagonista implacável, e o único jeito de o silenciar é me retirando dele. Pelo menos isso significa que quando recebo uma notificação é de alguém que quer falar comigo e não de mim. O alívio me preenche ao ver o nome de Nora na tela. Deslizo o dedo para atender a ligação pelo viva-voz do carro. Espero que esteja me ligando para dizer que tem Aderal sobrando e vai me enviar um pouco pelo correio. Digo depressa. Antes de tudo, diz Nora, você não tem TDAH. Sou eu que tenho. E segundo, você não precisa de remédio nenhum. O que precisa é de uma boa terapeuta e de uma boa transa. Ela faz uma pausa. Não comigo. Foi uma sugestão, eu não estava me oferecendo. Mas que droga! Suspiro. Bem, você ligou num ótimo momento. Por quê? Teve outro ataque de pânico? Eu estava ouvindo. E agora, leitores? Petra, cacete! Solta um gemido. Eu sei. É por isso que eu estava ligando. Queria que você não ouvisse o episódio de hoje. Mas você me disse que terapia de exposição me faria bem. Eu estava me expondo. Eu quis dizer se expor no sentido de voltar às redes sociais, de postar algo, não para você ir atrás de todo mundo que está falando mal de você e ouvir tudo. Minha nossa, eu sou sua amiga, não Satanás. Então você ouviu? Precisei desligar quando o Alistair, caralho e cara de cu, começou a falar. Pois é, eu também. Parei o carro no acostamento quando ouvi que ele seria o convidado. Parecia que eu ia vomitar. Caramba, você está quase chegando na casa alugada? Estou a 10 minutos de lá. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? A voz de Nora crepita no viva voz. Isso o quê? Eu sozinha no meio do mato tentando me recuperar depois de ter sido escorraçada pela internet inteira? Não tiro os olhos da rodovia. Os pinheiros passam ao meu lado como um borrão, aumentando e se condensando até eu começar a ter a sensação de que eles estão ameaçando engolir meu carro. Não foi a internet inteira, diz Nora.
Foi apenas um pessoal mais barulhento com motivações financeiras. Ah, é? As pessoas que fizeram ameaças de morte foram só consideradas interessadas em dinheiro mesmo. Esqueci. Sorriu mesmo sem querer. Elas não te conhecem. Elas ameaçaram queimar o seu cachorro, Petra. Você nem tem cachorro. Exatamente. É provável que elas comprassem um filhote para mim, enviassem para minha casa com um laço fofinho, esperassem eu me apaixonar por ele para depois o queimarem. O sinal piora por um instante e a voz dela fica robótica, depois para de vez. Que saco! Pega o celular e aproxima do painel como se isso fosse melhorar o sinal. Sério, diz ela, a voz voltando no meio de uma frase. Você ainda tem uma carreira. Mais ou menos. Você poderia escrever um post de desculpa no seu aplicativo de notas e publicar no Instagram com aquelas mãozinhas fofas de coração e tipo, um ou dois emojis de choro. Não vou pedir desculpas pra gente que não sabe a história inteira. E mesmo assim, tomar partido. Ela suspira. Bem, você precisa voltar para a internet se quiser salvar a sua carreira. Talvez desabafar num podcast. Eu consigo sair deste buraco sem me rebaixar ao nível do Alistair. É por isso que eu vou ao chalé para escrever. Vou me vingar usando a minha caneta. Há uma longa pausa. Mas você usa o notebook, não usa a caneta. Pareceu mais ameaçador dizer caneta. Tem razão. Vá se vingar usando a sua caneta. Escreva sobre tudo o que aconteceu e publique como obra de ficção. Vai ser bom para extravasar. Ligue depois que você já tiver arrumado as suas coisas lá. Tenho uma ideia. Não, eu odeio as suas ideias. Digo. Mas essa é boa. Prometo. Tá bem. Não ouça nenhum outro podcast. Vá ouvir The Brooding Brothers ou algo assim. Amo você. Também amo você. Depois que desligamos, o podcast continua automaticamente. Não foi nada fácil trabalhar com ela, diz Alistair. Sinto as palavras como se elas fossem água fervendo, caindo em cima de gelo. Desligo o podcast de novo e me concentro na curva da estrada diante de mim. Também não foi nada fácil trabalhar com você, Alistair, cara de cu. Eu não odeio muita gente, mas Alistair está no topo da minha... Concentra... Me concentro. Ele está no topo da minha lista. E no fim dela. E no meio. Ele é a minha lista inteira, na verdade. Diminuo a velocidade quando o GPS indica que logo vou precisar sair da estrada. No fim da rua em que estou entrando, vai ter um chalé à minha espera, junto de uma tela em branco. Muito silêncio e, com sorte, tudo que ainda dê para salvar da minha criatividade. Capítulo 2. Se eu tiver vizinhos, talvez não dê para salvar nada da minha criatividade. Evito reservar lugares com vizinhos, mas tenho uma casa na rua do meu chalé. Acessei imagens de satélite do local antes de fazer a reserva, só para garantir que não havia outro chalé por perto. Não quero ouvir crianças barulhentas gritando a qualquer hora do dia e da noite. Parecia que nessa rua inteira não havia mais nada além da propriedade onde eu vou me hospedar. Mas tem um chalé que deve ter ficado escondido atrás das árvores quando o Google tirou as fotos. Então ele passou despercebido por mim. Meu chalé fica escondido no fim da rua de 1,5 km onde estou. Então é um alívio perceber que as duas construções não ficam uma do lado da outra. Tem pelo menos 500 metros entre ambos. Prefiro não ter vizinhos nem carros passando. Eu me distraio com facilidade. Quanto menos pessoas eu vir, quanto menos conversas for obrigada a ter, mais vou poder me concentrar. Certa vez, programei um dos meus retiros de escrita e conheci as vizinhas antes mesmo de entrar na casa. Era um grupo de mulheres passando o fim de semana fora e terminei bebendo com elas toda a noite e sem trabalhar nada. Nem sempre a distração é ruim, mas dessa vez, levando em conta o quanto é importante cumprir o prazo, qualquer distração seria negativa. Esse é o motivo pelo qual solto um gemido quando me aproximo da entrada do chalé e vejo um homem. Um humano vivo, respirando, no alpendre da propriedade a qual estou chegando. Com tantos avanços tecnológicos, não há absolutamente nenhum motivo para o anfitrião da propriedade vir me encontrar, mas aqui está ele. Nem sequer o conheço e já o acho a coisa mais irritante do mundo. Retiro o que eu disse.
O formato dos corgis é irritante demais. Um corgi parece uma coisa meio incompleta. É como se Deus tivesse começado a criar uma raça de cachorro e tivesse desistido no meio do caminho, deixando-os como um meio termo esquisito. O corpo deles é comprido demais para as patinhas atarrascadas e a cabeça grande demais para o restante do corpo. É como se eles fossem cair de cara no chão a cada passo. Sempre que vejo um, não consigo deixar de pensar que se trata de um erro cósmico andando com as suas quatro patas por aí. Se houvesse um corte aos pés daquele cara, eu acharia que tinha morrido e ido parar no inferno. O sorriso do homem se abre, e meio que fico esperando o rosto dele se partir ao meio, por não conseguir conter todos os dentes. Seus passos animados me fazem pensar que se trata de alguém querendo agradar demais, como se ele quisesse me convencer a fazer a reserva, já que paguei meses atrás. Por que estou tão mal-humorada assim? Ah, é, o podcast. Relaxo o rosto enquanto paro o carro e pego o celular. Também busco o meu chaveiro, o que tem o spray de pimenta. Nunca precisei usá-lo, mas quase nunca fico sozinha com desconhecidos. Roço o polegar na latinha do spray, enquanto o guardo no bolso, e o peso do metal frio é reconfortante. Estou no meio do nada, cercada por uma floresta densa que parece engolir a rua atrás de mim. E apesar de ter certeza de que eu conseguiria acabar com esse sujeito, se as coisas dessem errado, não sei se aqui alguém ouviria meus gritos de socorro. Cadê o urso quando se precisa dele? Pela página do anfitrião do site, sei que o nome dele é Louis Longzeter. Que tipo de nome é esse? Parece o nome de um personagem de série de comédia, e não o nome de alguém que vive no mundo real, com pais de verdade que disseram um nome em voz alta e pensaram: Isso vai ser este. Acho que uma pessoa chamada Louis Lonzetter nem sequer conseguiria ser perigosa. Entretanto, o jeito como ele está parado, como se estivesse me esperando há mais tempo do que deveria, faz com que eu questione essa suposição. Tento imaginar um assassino chamado Louis Longezetter. Quase dou risada de tão absurdo que isso seria, mas como sou uma mulher prestes a passar semanas isolada, a ideia de que ele poderia representar uma ameaça fica na minha cabeça como algo indesejado e incômodo, como um capricho que não desgruda. Chegou na hora certa, exclama ele, a voz animada demais, alegre demais, como se eu fosse uma convidada de honra e não apenas mais uma hóspede. Ele desce a escada meio que dando um pulo esquisito e se aproxima de mim de uma maneira que é tanto ansiosa quanto inquietante. Nunca vou com a cara de gente animada. Odeio isso. Sei que é um defeito, mas tenho defeitos demais para me preocupar em minimizar esse. O GPS funcionou bem. Sussurro, enquanto abro o porta-malas com um pouco de urgência demais. Louis Longzetter pode até não parecer nome de assassino, mas tenho quase certeza de que já existiu um assassino em série chamado Pichuskin. Tudo é possível. Agora Louis está ao meu lado. Ele põe o braço no porta-malas e pega as alças da minha bagagem. Ele tira as duas de uma vez só e as solta de lado no cascalho, provocando um baque abafado. Franzo o rosto, resistindo à vontade de reclamar. São malas da Rimowa. Novas, elegantes, caras e até o momento, sem arranhão ou desgaste. Ganhei de aniversário alguns meses atrás, e esta é a primeira vez que tenho a chance de usá-las. Eu me orgulho de ter conseguido mantê-las em condições perfeitas. Até agora. Eu me abaixo depressa e ponho uma das malas na posição correta, enquanto reprimo uma onda de irritação. Louis, alheio a isso, imita meus movimentos e põe a outra mala para cima, mas o vejo arrastá-la enquanto ele se dirige para o alpendre. As rodas arranham no cascalho como unhas numa louça. Estremeço. Tiro a outra mala do chão e a carrego. Você é Petra Rose, não é? A tal da escritora? Pergunta a ele enquanto me olha por cima do ombro. A tal da escritora? Assinto e sigo logo atrás dele, me esforçando para tentar dar um sorriso educado. Sim, senhor. Estou aqui para me inspirar. No silêncio. Acrescento. Tem compras no banco de trás que ainda preciso descarregar, mas prefiro que ele não saiba. Só quero que ele vá embora. Queria que tivesse ido embora antes de eu chegar. É por isso que as propriedades de aluguel têm fechaduras digitais e instruções para fazer check-in sem o anfitrião.
Subimos a escada do alpendre. Eu carrego a minha mala com cuidado para que as rodas não arranhem nos degraus, enquanto Louie arrasta a outra como se nem estivesse pensando nela. Não li nenhum livro seu, diz ele, quase em tom de desculpa. Mas a minha esposa disse que acha que leu um. Ele para no alpendre e tira um molho de chaves do bolso. Mas nós vimos o filme. Quando contei à minha esposa que você iria se hospedar aqui, ela me fez prometer que eu te perguntaria sobre um personagem que não apareceu. Não sei do que ela estava falando. Sabe, enquanto eu caminhava até aqui, fiquei pensando numa coisa que daria um ótimo filme. Prossegue ele, entregando-me as chaves. Ai, meu Deus, isso não. Minha vida, diz ele, e ergue a sobrancelha como se eu devesse me impressionar. Tive uma vida louca pra cacete. Você ganharia milhões com a história. Tenho certeza de que não ganharia. Se precisar de alguma coisa, recomeça ele, obviamente sem perceber a minha expressão. Interrompo com um sorriso fino. Infelizmente, ficção é a única coisa que sei escrever. Já perdi as contas de quantas vezes as pessoas se ofereceram para me contar a história de sua vida, depois de descobrirem que sou escritora. Todas têm certeza de que seria o próximo grande romance norte-americano. Talvez fosse mesmo. A minha vida, que com certeza não daria um grande sucesso. Mas, quem sabe se você ouvisse a minha história? Diz ele. Bem, se ela é tão boa assim, você mesmo deveria escrevê-la. Respondo, sem querer soar grosseira. Ninguém conhece a sua história melhor do que você. E você não deveria dar as suas ideias de graça. Digo com um tom de voz educado, mas por dentro eu só quero que ele vá embora. Sou disléxico, diz ele, balançando a beça cabeça. Então diminui um pouco o sorriso. Muito dislexo. Não sei se deu para perceber pelos meus e-mails. Sendo bem sincero, depois que reconheci seu nome e vi que você era escritora, fiquei meio nervoso na hora de responder. Achei que você riria dos meus erros de gramática. Jamais. Meu pai era disléxico e ele foi o homem mais inteligente que já conheci. Lois sorriu ao ouvir o que eu disse. É difícil pra cacete viver assim. Lamento que a sua mãe tenha enfrentado isso. Fico calada, pois acabei de dizer que foi meu pai, não a minha mãe. Ele tem problema de memória? Problema de audição? Ele dá uma piscadela. Te peguei. Foi piadinha de dislexo. Sorriu. Pois é, me pegou mesmo. Minha esposa diz que eu teria sido um bom ator. Ela é atriz. Minha esposa. Mais ou menos. Bem, é difícil explicar, mas ela atua. Em documentários. Acho que dá pra dizer que ela é atriz, mas ele continua falando da carreira da esposa, ou da não carreira dela, mas estou distraída demais para ouvir porque. Puta merda! O lado de fora do chalé não está à altura do lado de dentro. O interior é muito mais moderno do que eu esperava. Linhas simples, acabamentos suaves, como se tivesse saído de uma revista de design de interiores. A aparência rústica era apenas externa. Aqui dentro tudo brilha. Eu estava esperando um piso de madeira que range, talvez cheiro de pinheiro ou almiscar reconfortante de uma lareira apagada. Contudo, em vez disso, sou recebida por superfícies elegantes, luzes fortes e uma decoração simples e minimalista que se costuma ver em lofts urbanos. O piso de concreto pólido brilha sobre as luzes embutidas que criam uma iluminação clínica. As paredes são de um branco frio e esterilizado, e nelas há grandes pinturas abstratas, com molduras caras, tudo escolhido a dedo, intencional demais para um lugar assim. Os chalés tradicionais têm seu charme. Você se intoca neles e fica ouvindo apenas o crepitar da lareira e um ou outro barulho da vida selvagem do lado de fora. Eu esperava encontrar as asperezas das paredes de madeira não lixadas, a sensação de me aconchegar nos braços da natureza, longe do mundo. No entanto, isso aqui parece mais que estou na sede de uma startup de tecnologia, não num retiro de escrita. Expiro pela boca e puxo a mala até a sala, e o som das rodinhas ecoa ruidosamente no espaço aberto. Ouço Louie logo atrás de mim, e quase consigo ouvir o seu orgulho enquanto ele me observa assimilar tudo. É completamente diferente das fotos do site, digo, virando-me para ele. Acabamos de reformar tudo, diz ele orgulhoso. Você é a primeira hóspede desde a reforma, na verdade. Estamos bem satisfeitos. Minha esposa fez boa parte do projeto. Ela leva jeito para essas coisas. Agora faz mais sentido.
Isso explica o contraste entre Lui e a casa. A mobília da sala é completamente fria. O sofá de couro preto é baixo, mas parece uma peça de showroom do que um móvel no qual você se sentaria para ler um livro. Uma mesa de centro de vidro reflete a luz em muitas direções, e suas quinas são tão afiadas que é preciso tomar cuidado para não rasgar o joelho. Além. Até mesmo a lareira, que imaginei que teria um ar aconchegante e rústico, é apenas um elegante aparelho de gás por trás de uma fachada moderna e delicada. O fogo brilha com uma precisão mecânica que me faz sentir falta do crepitar irregular da madeira de verdade queimando. Sou uma babaca ingrata. Quem é que ficaria triste por se hospedar num lugar tão bonito assim? É só que não tem charme aqui, não tem passado. É eficiente, sim, mas não parece um lugar inspirador. Parece um lugar para executar tarefas, trabalhar, mas não criar. Sim, eu queria solidão, mas queria me sentir conectada ao lado selvagem do lugar, a beleza crua da floresta. Em vez disso, parece que fui largada num ar bem sofisticado, perfeito demais para o processo criativo caótico que eu tinha imaginado. Meu bloqueio criativo anda tão terrível que tenho colocado a culpa em tudo. Já estou até num. Estou colocando a culpa neste belo imóvel. Suspiro outra vez. Talvez não seja o lugar que eu queria, mas a considerar meu mau humor, acho que qualquer coisa que viesse me deixaria rabugenta neste momento. O lugar é ótimo, digo, dando a Louie ao menos parte da reação que ele devia estar esperando receber. Vou dizer à minha esposa que você amou, fala ele. A gente mora aqui na mesma rua, sabia? Você deve ter visto a casa, na verdade. É a única outra casa da rua. Acrescenta ele e fixa o olhar em mim por tempo demais, como se esperasse que eu pedisse mais detalhes. Assinto e torço para que isso baste e ele não fale mais nada. Sei que está aqui para trabalhar, prossegue Lui. Mas se não estiver ocupada demais, você poderia vir jantar conosco algum dia dessa semana. Minha esposa adoraria conhecê-la. Somos apenas nós dois e adoramos receber visitas quando é possível. O sorriso dele aumenta. E vejo de novo aquele brilho nos olhos que dá a impressão de que ele está sendo ansioso e afobado demais. Ou talvez a palavra que eu esteja procurando seja desesperado. Ou talvez apenas carente? Minha boca se comprime depois do convite para o jantar, mas tento disfarçar com um sorriso. Não consigo imaginar nada pior do que passar uma refeição inteira de bate-papo com o Louis Longsetter e a esposa dele, que acha que leu um dos meus livros e que é atriz. Mas não muito, mas meio que é. Só essa explicação já me deixou exausta, e olha que nem conhecia a mulher. Ah, que gentileza! Digo e sinto meu sorriso ficar mais forçado a cada segundo que se passa. Mas preciso trabalhar muito. Envie uma mensagem se eu tiver algum tempo livre. Pode ser? Vejo uma rápida decepção nos seus olhos, mas logo ele se recupera e assente. Sim, sim. Afinal de contas, você está aqui para escrever. Só pensei que se precisar fazer uma pausa ou algo assim. Sua voz vai ficando mais baixa e ele acena de leve. Bem, se precisar de algo, estou bem pertinho daqui. Assinto de novo, dessa vez com mais força. Obrigada. Pode deixar. Com outro aceno esquisito, ele se vira, caminha até a porta do chalé e sai para a rua. Fecha a porta e me encosto nela por um instante. Então encaro o espaço irritantemente moderno. O quintal com vista para o lago não está voltado ao oeste. Para essa parte do processo, sempre escolho um chalé com vista para o pôr do sol. Nada acende uma chama criativa dentro de mim como ver o pôr do sol. O jeito como o céu é consumido por tons de laranja, rosa e roxo me estimula a escrever com uma espécie de urgência que me parece tanto empolgante quanto necessária. Enfim, era assim que deveria ser. Contudo, dessa vez, reservei mais em cima da hora e precisei me conformar com um quintal voltado a leste. Sinto a diferença em todas as partes do meu ser inseguro e sem talento. O nascer do sol me parece opressor e exigente, quase como se pedisse muito de mim antes da hora. E é assim que vou iniciar meus dias aqui, com essas imensas janelas voltadas a leste. Quem sabe não posso escrever no quarto principal, que é o próximo cômodo que vou visitar. Tem uma janela virada para o oeste atrás da cama, mas não dá para ver o sol se pondo entre todas as árvores frondosas. Quase que eu ia esquecendo. Cacete!
Eu me viro ao ouvir a voz, um berro preso na garganta. Levo a mão ao peito, assustada, mas tento conter a minha raiva ao ver Louis parado na porta do quarto. Ele balança uma folha de papel no ar. Senha do Wi-Fi e tal. Esqueci de deixar as regras. Ele deixa a folha no aparador ao lado da porta do quarto. Como já falei, você é a primeira hóspede desde a reforma, então devo ter esquecido uma coisa ou outra. É só me avisar se tiver algum problema. Se algum eletrodoméstico não funcionar ou. Obrigada. Digo com rispidez. Eu me viro a partir de agora. Louis assente, mas metade dos seus dentes some no meio de algo que, na maioria das pessoas, ainda seria considerado um sorriso. Entretanto, no caso de Louis, é como se ele tivesse fechado a cara. Merda pra você, diz ele. Ou o que quer que se diga a escritores. Ele começa a se dirigir à porta do chalé. Merda com caneta? Merda com teclado. Ele continua a sussurrar outras opções enquanto fecha a porta depois de sair. Odeio o fato de que ele sabe quem sou e o motivo de eu estar aqui. Era melhor não ter feito a reserva usando o meu nome profissional, mas eu tenho usado por tanto tempo que daria muito trabalho mudar tudo para um nome que não fosse o que uso como autora. Não consigo escapar de mim mesma e do meu nome reconhecível, nem quando se trata de um homem mais velho que meu pai e que mora no meio do nada. Por mais que eu tente fugir do fato de que sou Petra Rose, estou aqui, estou ali, estou na porra de todos os lugares. Na capa da revista People, no programa E! News, no site TMZ, em podcasts com apenas 2.000 seguidores. Bem, se é isso que paga as contas, tenho certeza de que eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo que escrever não tivesse dado certo como deu. E cacete, eu tenho seguidores. Eu deveria monetizar minhas redes sociais e começar a falar mal de mim mesma também. Acho que ganharia mais dinheiro me xingando do que sendo eu mesma. Sempre tive medo de que isso acontecesse. A perda da anonimidade, contudo. Acho que nunca imaginei que seria nesse nível. Comecei a escrever por pura diversão. Era uma necessidade, uma maneira de escapar quando a minha vida real se tornava caótica. Eu ficava empolgada e os leitores se empolgavam. Eu escrevia sobre o que quer que eu quisesse. Lutadores de MMA, gostosões, alienígenas atacando a Terra, fazendeiros se apaixonando por garotas da cidade. 17 livros depois, meu nome era conhecido, as contas estavam sendo pagas e a vida era boa. Parecia que eu estava no topo do mundo. Infelizmente, a gravidade puxa todos nós de volta para baixo. E caramba, caí feio. Foi como se alguém tivesse cortado meu paraquedas e transmitido a minha queda ao vivo pela televisão para o mundo inteiro ver. E é por isso que estou em apuros, atrasadíssima num prazo com a hipoteca da casa vencida. E sabe qual é a cereja do bolo? O bloqueio criativo. Capítulo 3. Quero que o bloqueio criativo vá à merda. Está escuro demais lá fora. Estou deprimida e não progredi nada. Estou com fome e zangada. Passei as últimas 8 horas resmungando, frustrada com absolutamente tudo e nada ao mesmo tempo. Quando não consigo ser produtiva, vira a maior chata. É por isso que preciso ficar sozinha quando escrevo. Estou poupando todos que eu amo da ira que sinto quando estou com bloqueio criativo. Já estou com saudade do crepúsculos no meu chalé de sempre, do dia acabando devagar, da maneira como o cair da noite de lá levava à reflexão e uma contemplação serena. Aqui, contudo, sem o crepúsculo, é como se a minha inspiração esvaziasse junto da luz, e só me resta tentar agarrar as sombras que se recusam a virar pensamentos coerentes. Sim, o sol e a ausência dele estão levando a culpa pela minha falta de talento como escritora. Também já botei a culpa no clima, na minha saúde digestiva, em Mercúrio retrógrado, na cafeína e nos homens. Ajeito a postura e minto para mim mesma enquanto digito no teclado, na tentativa de convencer meu cérebro de que mereço todos os prêmios que já ganhei, todas as resenhas positivas que já recebi, todos os livros que já vendi. No entanto, a voz que proclama que não passo de uma fraude que deu sorte sempre fala mais alto. Odeio a síndrome do impostor. Odeio acreditar mais nas resenhas negativas do que nas positivas. Odeio ficar questionando se sou capaz ou não de escrever um livro realista. Olho a tela e leio o pouco que escrevi. O cheiro asséptico da sala de interrogatórios.
Uma mistura de café frio e ar parado. Não ajudou muito a acalmar as batidas frenéticas do coração de Reia. Do outro lado da mesa, a voz grave do detetive Miller ressoava enquanto ele fazia perguntas a respeito de Sarah e da última vez que ela a tinha visto. Cada palavra parecia um novo corte que escancarava a ferida causada pela perda da sua melhor amiga. Ainda assim, um lado de Reia, um lado profundamente inquietante e indesejável, percebia a maneira como a farda do detetive ficava colada em seus ombros largos, a intensidade sombria em seus olhos enquanto ele fazia anotações. Ela se odiou por isso, por causa da faísca de atração que tremeluzia dentro dela e traía a memória de Sarah. Como a sua mente era capaz de ter tais pensamentos, se seu mundo parecia estilhaçado em 1000 pedaços? A culpa era uma grande pedra em suas entranhas e aumentava o peso de luto, já difícil de carregar. Encara as frases que acabei de escrever. Sinto que meu futuro, eu, provavelmente semi-adormecido e mantido em pé por um café morno, vai declarar que elas são o maior lixo e apagá-las. O livro é mais um cemitério digital para as minhas aspirações literárias passageiras do que um manuscrito em si. Cada palavra me parece um ocupante legal da página, apenas à espera de ser desejada. Nunca vou terminar isso. Nesse ritmo, vou passar um ano inteiro neste chalé com crise de identidade, reescrevendo para sempre os mesmos 5 parágrafos, enquanto o curso pisca como se fosse um pequeno oráculo. Jogador. Se cursores falassem, o meu repetiria. Você é uma porcaria. Desista. Só para que não restasse nenhuma dúvida. Não que estar hermeticamente fechada neste chalé seja uma tortura. Adoro a solitude. Sempre gostei dela. É por isso que várias vezes no ano alugo lugares assim e me transformo temporariamente numa eremita com vista para o lago. Tudo para me livrar do ar sufocante de Sacramento. Muitas vezes aquela cidade abençoada fica parecendo um gigantesco e ruidoso abraço de concreto que nunca pedi. Contudo, aqui é silencioso, tranquilo e tem cheiro de água fresca e pinheiro. Então sim, tem isso. Preciso aceitar o poder do pensamento positivo e me concentrar no fato de que essas escapadelas não são apenas para mudar de lugar, elas são a minha terapia mental. Eu me afasto da mesa, o cursor ainda piscando e me julgando em silêncio, e vou até a cozinha. O cheiro de café velho continua no ar, uma prova da sessão de escrita mais otimista que aconteceu antes, quando eu estava convencida de que o café me curaria. Só que aí lembrei o quanto odeio o gosto de café. Vou até a porta do chalé e abro para respirar ar fresco. Do lado de fora, o mundo está como um calendoscópio de tons verdes e marrons, mas tudo o que consigo ver são sombras no escuro. Vejo algo se mover ao longe, então me cerro os olhos para tentar enxergar o que é. Congelo quando a vejo se mover de novo. Uma sombra, uma silhueta. Meu coração acelera, sou tomada por um pavor imenso e gélido. Encosto na porta sem ar. É para este chalé ser meu refúgio, meu abrigo, e não o cenário de um filme de terror no meio do mato. Contudo, quando a silhueta aparece ao luar, meu pavor se transforma num alívio envergonhado. É apenas Loy Logsetter. Ele me vê à porta perto do lago e acena de modo amistoso. Um guaxinim caiu na armadilha, grita ele do outro lado do quintal. Ele ergue o que parece ser um animal morto e mole, e sinto pena da pobre criatura. Me desculpe se eu tiver te assustado. Consigo dar um sorrisinho trêmulo e acenar de volta, meu coração ainda tentando se recuperar da disparada repentina. O lago é público, qualquer pessoa pode acessá-lo, mas acho estranho que ele tenha decidido ir até lá com uma hóspede na casa. Aperto o botão para baixar todas as cortinas, e quando estou prestes a me virar de costas para a janela, meu celular vibra e me assusta de novo. Olha a tela. Nora. Merda. Esqueci que eu disse que iria ligar depois de me ajeitar aqui. Oi? Digo, a voz ainda um pouco trêmula. Então, a minha ideia é a seguinte, diz Nora, com uma energia quase frenética transbordando da sua voz e passando para o celular um nítido contraste com o pânico silencioso que acabo de sentir. O que vai ser dessa vez? Pergunto e franzo a testa. Por favor, não me diga que quer fazer corujas em macramê de novo.
Meu escritório não tem mais espaço para os seus projetos de artesanato. Nora solta uma risada, um som animado, leve. Não vai ser coruja em macramê, mas essa ideia nem é ruim. Eu estava ficando craque nelas. Não tive uma ideia para ajudar na sua situação, mas vou precisar que confie em mim. Dou um suspiro demorado, cansado. Conhece esse tom de voz. Ele costuma preceder uma sugestão que vai ser ou incrivelmente brilhante ou completamente assustadora. Nora, do que está falando? Do seu grupo fechado? Começa a Nora, a voz ficando mais baixa e conspiratória. Acho que devemos fazer uma live por lá. Só a gente, alguns milhares de pessoas em quem sempre confiamos implicitamente e que não fariam capturas de tela nos dias em que nosso cabelo está horroroso. Fico sem ar. Fazer uma live? Nora, você pirou. Estou com trauma de gente da internet. E se alguém mandar para fora do grupo? E daí se fizerem isso? Agora a voz de Nora está intensa, bem de encontro com a minha ansiedade. Francamente, Petra, você precisa parar de ligar tanto para tudo. Você acha que outros escritores famosos ligam para as redes sociais? Acha que eles ficam pensando obsessivamente em cada comentário, cada insulto, cada palavra que escrevem e que pode acabar virando uma captura de tela? Há um momento de silêncio, na minha parte. Depois, com hesitação, digo: sim, acho que eles fazem isso sim. Nora dá uma risada. Tá bem, você deve ter razão, admite ela. Mas está na hora, Petra. Faz um ano que você parou de fazer suas lives comigo. Faz um ano hoje. As palavras pairam no ar, pesadas e importantes. Faz um ano hoje. Minha mente acelera. Faz um ano inteiro que a adaptação cinematográfica do meu último romance foi lançada. Um ano desde que meu mundo virou de ponta cabeça. Desde que a opinião pública se tornou um mantra sufocante. Eu, a escritora que costumava escrever 2 livros por ano sem grande dificuldade, não consigo concluir o livro que comecei um ano e meio atrás, nem enfrentar perguntas ao vivo, desde que a última live que fiz terminou de um jeito péssimo. Nunca vou entender por que meus editores acharam que seria uma boa ideia fazer uma live com a maior livraria de Nova York, um dia depois do lançamento do filme. Bem, não é que nunca vou entender. É isso que editores fazem. É isso que autores fazem. Faz parte do marketing. Entretanto, esse tipo de coisa não costuma se transformar em um desastre em que a autora chora e corre para o banheiro. Meu Deus, eu ainda tenho vergonha daquilo. Mal tenho tempo de reagir a essa lembrança, pois ela está trotando para o FaceTime. Vejo o rosto e Nora me lança um olhar pela tela. Não sei muito bem o que ele significa, só sei que não gostei de vê-lo. Faça isso, por favor. Acho que se você vir que ainda tem gente que acredita em você, vai se inspirar. Nora, as pessoas vão ser cruéis. Sim, é provável que sejam mesmo, mas você não vai ver porque não vai ler os comentários. Deixa isso comigo. Pode ser? Diz ela. Vou abrir uma live. Pode desligar se quiser, mas acho que deveria ficar. Estou reagindo como se uma pessoa tivesse me pedido para enterrar um corpo por ela. E só. É só o Facebook, cacete. Deixa de ser mole, Petra. Passo os dedos depressa nas olheiras para limpar possíveis manchas de rímel que tiveram sobrado do dia. No entanto, nossos leitores estão acostumados a nos ver assim, de cara lavada, imperfeitas, em geral no meio da noite, quando bate a inspiração, ou no meu caso, a frustração. Nora e eu fazíamos lives espontâneas o tempo todo, em grande parte porque tínhamos menos fãs e eles eram bem mais simpáticos. Contudo, quando fui ficando mais famosa, as perguntas foram ficando mais maldosas. Isso foi antes do drama mais recente com o vazamento das minhas mensagens. Durante certo período, nossas lives se tornaram regulares, tanto que passamos a monetizá-las e a contar com esse dinheiro para pagar algumas contas. Nossos vídeos feitos tarde da noite ficaram surpreendentemente populares no TikTok e ganhamos mais leitores assim do que qualquer estratégia de marketing tentava antes. Os escritores assistiam porque éramos honestas sobre o processo criativo, sobre como ele pode ser difícil, como é frustrante escrever uma frase que parece correta no instante e errada logo depois. Falamos dos dias em que queríamos desistir e as pessoas pareciam se identificar. Acredito que nossa transparência era reconfortante para elas e as fazia sentir que não estavam sozinhas com as suas dificuldades. E não eram apenas os escritores. Os leitores também adoravam. Eles podiam ver como nossos livros eram feitos muito antes de chegarem às prateleiras.
Nora e eu compartilhávamos uma outra coisas para mantê-los interessados. Uma frase aqui, um detalhe do enredo ali. Soltávamos pistas que os deixavam alucinados de expectativa. Acho que de certa maneira era como se dessemos acesso aos bastidores e assim os permitíssemos dar uma olhada por trás das cortinas, como não poderiam fazer em qualquer outro lugar. Eles nem sequer se incomodavam com spoilers, só queriam participar do processo mesmo. Só que aí, um ano atrás, eu parei. Nora ainda faz lives, mas agora é só ela. Nada de TikTok. Prometo, diz Nora. É apenas para o seu grupo do Facebook e ele é fechado, então só vai ver quem estiver lá. Consigo ouvir a esperança dela aumentar, mas a minha está repleta de terror enquanto ponho o notebook diante de mim. Nora, digo com uma voz suplicante. Não sei se consigo. Concentre-se apenas em mim. Sua voz interrompe meus pensamentos, calma e reconfortante. E na câmera? Vou selecionar as perguntas uma por uma, Petra. Você vai ver como isso é fácil e familiar e vai se sentir muito melhor. Você sabe melhor do que ninguém que nada nos motiva mais do que os leitores. E você se isolou deles por tempo demais. Isso vai te ajudar a escrever. Prometo. Respiro fundo. Tento ajeitar um pouco o cabelo e abro meu grupo. Espero Nora preparar a live e me convidar a participar. Depois de ver meu rosto coberto de sombras na tela, pulo da cadeira e acendo a luz da cozinha para que a minha tela não fique tão escura. As fortes luzes do teto piscam por um segundo, antes de iluminar o ambiente, e lançam longas sombras nas paredes. Não fica bonito, mas dá para o gasto. Assim que me sento de novo, a live começa. Não tem contagem regressiva, não tenho tempo de pensar na minha aparência nem no que vou dizer. Quando Nora e eu começamos a fazer essas lives, era um pouco esquisito, como se estivéssemos atuando para uma plateia invisível. Sempre havia certa pressão, por menor que fosse, para entreter, para falar. Algo interessante, ou ao menos coerente. Agora, entretanto, depois de um ano com apenas Nora na tela, depois da minha longa ausência, parece que essa pressão vai me fazer pegar fogo. E estamos ao vivo, diz Nora. Ei, pessoal, enfim consegui ter a presença de Petra aqui, mesmo com a agenda lotada dela. Aqui está ela. Aceno. E adorei ela ter falado como se eu estivesse ocupada demais para participar das lives, quando na verdade eu estava era apavorada demais. Petra, você não faz ideia da saudade que eu estava. Como vai a sua vida? Tem algo interessante para contar? Nós duas rimos, conscientes de que foram perguntas retóricas. Todo mundo sabe como vai a minha vida. Contudo, respondo. Ah, sabe como é. Mesma coisa de sempre. Sei que você se refugiou para escrever, comenta Nora. Esse lugar parece diferente. Fizeram uma reforma onde você costuma ficar? Foi? Olho para trás de mim e ao redor, erguendo o notebook para que os leitores vejam o lugar. Não, dessa vez precisei escolher um local do outro lado do lago. Mas vejam só este lugar. É incrível. Uau! Você devia ter me convidado, diz Nora. Você sabe que a gente nunca trabalha quando estamos juntas. Pois é, mas isso é culpa sua. Você está sempre botando alguma série de crime viciante. E aí a gente fica assistindo a um episódio atrás do outro. E quando vamos ver, os dias passaram e nossas férias acabaram. Férias, digo rindo. Quem me dera, nem lembro a última vez que tirei férias. Ah, deixa de ser mimada, brinca Nora. Você está numa linda casa que não é onde você mora. Não importa se está trabalhando ou não. Pelo menos não está no lugar pior. Tipo aqui, no meu apartamento. Tendo que ouvir minha vizinha brigar com o ex pelo telefone o tempo todo. Por falar em dificuldade, como vai a escrita? Dou de ombros, sentindo mais uma vez o fardo da minha falta de progresso. Não faz nem um dia que cheguei aqui, mas não consigo enxergar o progresso no horizonte. Em um ano e meio, mal consegui escrever 20 páginas. Ela franze a testa, inclina a cabeça, e sua voz fica mais séria. Quer conversar sobre isso? Estava prestes a me deitar quando você ligou. Admito. Já desliguei meu cérebro por hoje. Nora solta um gemido teatral e joga a cabeça para trás. Eu estava na esperança de ver um ou dois capítulos. Sorrio, mesmo sem querer. Eu também. Nora balança a mão para que eu não me preocupe. Você se cobra demais. Suspiro, e as censuras familiares vêm à tona. Sou a minha pior crítica, ou pelo menos costumava ser. Ela revira os olhos para mim, algo que já fez umas 100 vezes depois de me ver desse jeito.
Já decidiu pelo menos o nome dos personagens? Sim, pelo menos isso. Mudo de posição na cadeira sentindo um pouco de orgulho desse progresso, por menor que ele seja. Cameron é o principal interesse romântico da heroína. O apelido dele é Ken. E nossa heroína vai ser a Rhea. Os olhos de Nora brilham. Ken e Rhea, diz ela, testando os nomes. Gostei. Eles são casados ou vamos ver como eles se conhecem? De certa maneira, teremos as duas coisas. Quem é casado? Digo hesitante. Pelo menos segundo o meu plano de 2 anos atrás. Nora ergue as sobrancelhas. Ah, que inesperado. Vai ser um triângulo amoroso? Hesito e olho para fora da tela por um instante, como se a resposta pudesse estar escondida em alguma sombra. Não sei. Foi o que planejei, mas talvez eu mude. Nunca se sabe. Fiz o primeiro esboço da história antes das reações negativas à adaptação, e acho que meu bloqueio é em parte por causa disso. Fico tensa de não saber o que estou fazendo ao escrever sobre coisas que não vivi. Não, não, diz Nora, e se aproxima da câmera com uma expressão de traída. Você sabe que eu amo triângulos amorosos. Eu quero triângulo. Agora ela está choramingando. Vamos torcer para eu conseguir desenvolver ao menos um personagem. Depois disso, a gente conversa. Combinado. Tá, vamos responder a uma pergunta. Diz Nora e semicerra os olhos enquanto analisa a tela. Como ela sugeriu, minimizei o bate-papo e a deixei encarregada de escolher as perguntas. Aqui tem uma. Ali Panzano quer saber por que está demorando tanto para terminar esse livro. Você sempre escreveu rápido, diz Nora, conforme leio a pergunta. Recosto-me na cadeira e penso em como responder com delicadeza. Se quiser que eu seja totalmente franca, preciso dizer que é por causa da atenção pública. Não estou acostumada a ela. Não gosto dela, nem quando é positiva. É verdade, confirma Nora. Ela fica sem graça até quando é elogiada. Sempre enxerguei a escrita como uma fuga e uma terapia, e quando se está envolvida e aproveitando, você nem pensa no que vai acontecer depois que terminar de escrever. Então o livro é lançado, as viagens de divulgação, as entrevistas começam. Nunca achei nada disso estressante, porque sempre gostei das viagens e dos eventos de lançamento. Até certo ponto. Nunca gostei de fazer divulgação, mas os pedidos têm sido razoáveis. Mas agora que a minha imagem está ainda mais conhecida, tudo que vem depois da escrita parece ter se amplificado. Então me estresso mais do que quando as coisas eram menos caóticas. Tenho a impressão de que terminar um livro e escrever o fim não vai parecer uma conquista. Na verdade, morro de medo de ter que participar da fase seguinte de divulgação, pois a divulgação e o conteúdo das entrevistas mudaram, e nem todo mundo nasce sabendo falar na frente de uma câmera, ainda mais quando pedem que você fale sobre algo além dos seus livros. Nora sorri para mim. Obrigada pela vulnerabilidade, Petra. Foi uma ótima resposta, muito sincera. Vamos à próxima pergunta. Por que você falou como se estivesse hesitando em escrever sobre um triângulo amoroso no livro novo? É porque o triângulo amoroso da adaptação foi cortado? É a mesma pergunta de um leitor. Ou é a pergunta da Nora? Indago e ergo a sobrancelha para ela. É de verdade, juro, diz ela rindo. Fico surpresa ao perceber que até agora não estou odiando fazer a live. Parece um pouco como era antes, e a cada momento que passa me sinto mais à vontade. Não sei. Depois do último livro, é óbvio que fiquei sentida com as críticas. O livro que estou escrevendo também deveria ter um triângulo amoroso, apesar de ser diferente em todos os aspectos. Mas eu nunca estive num triângulo amoroso. E dizem que devemos escrever sobre aquilo que conhecemos. Talvez eu tenha errado no último livro por causa disso. É difícil escrever sobre algo que eu nunca vivi. Nora solta uma gargalhada repentina, completamente incrédula. Que mentira! Diz ela. Seu romance mais vendido é sobre uma mulher que se apaixona por um ex-presidiário. Você nunca namorou um ex-presidiário? Exatamente. E vários leitores afirmaram em suas resenhas que não era realista. Nora balança a cabeça com uma expressão de exasperação e carinho no rosto. Primeiro, pare de ler resenhas negativas. Segundo, praticamente toda resenha negativa diz que o livro ou os personagens não são realistas. É o termo clichê para quem não gostou de algo. Já eu não acho necessário que todos os detalhes de um livro sejam realistas. Dragões não são realistas, mas Quarta Asa está arrasando nas vendas.
Nesse caso, o livro não é realista de propósito, saliento. O gênero se chama fantasia por um motivo. Romantasia, corrigi ela. Que seja, eu ainda sei quando uma história é boa. As pessoas dão valor demais ao realismo. Às vezes a gente só quer mesmo é escapar para dentro de algo que parece impossível, que jamais aconteceria na vida real. Essa é a beleza da ficção. Por que acha que os canais Live in Time e Hallmark fazem tanto sucesso? Eles são maneiras de escapar. E ainda dá para chamá-los de canais? Isso não é antiquado? O que eles são hoje? Aplicativos? Serviços? Assim vou começar a falar da saudade que tenho da DirecTV. E isso vai denunciar a minha idade, comenta Nora. Seja como for, os enredos do Live Time e do Hallmark estão entre os meus prediletos. Eu seria capaz de assistir a uma líder de torcida ser assassinada por uma mãe ciumenta 1 milhão de vezes, sem me cansar. Sorrio, mas sinto a pontada familiar da dúvida. Sabe o que acho que é o principal motivo pelo qual não estou conseguindo escrever? Diga, diz Nora. Quero que a história pareça real enquanto a escrevo, mas não sei se uma coisa pode parecer real se não a viver. Talvez eu precise passar para a fantasia e dar um tempo no suspense romântico. Ou é isso, ou eu faço uma pausa e vou viver um pouquinho. Posso fazer coisas perigosas, cheias de suspense, para adquirir mais experiência de vida. O que importa é o que as pessoas sentem enquanto leem, insiste Nora, agora com um tom mais sério. Realista nem sempre quer dizer algo que você viveu. Basta que os leitores sintam que é possível. É o que você faz, Petra. Você faz as pessoas acreditarem no impossível. Assinto, assimilando as palavras, apesar de não estar muito convencida. Entretanto, com Nora é assim. Ela sempre acredita em mim, até quando eu mesma não acredito. E talvez isso seja o suficiente para que eu siga adiante por mais um dia. E quem é você para falar se uma história é realista ou não? Você também nunca namorou um ex-presidiário. Nora ri. Que você saiba. Sorrio, mas por dentro estou confrontando a frustração de sempre. Quem conseguir acreditar mais nas resenhas de 5 estrelas do que nas negativas? Os elogios estão lá, mais numerosos do que as críticas, mas infelizmente parece que me concentro bem mais no negativo de Nora. É como se os comentários negativos fossem mais verdadeiros, como se por algum motivo eles fossem mais francos ou inteligentes, embora racionalmente eu saiba que isso não é verdade. Nora sempre foi melhor do que eu em ignorar as críticas, em confiar nos seus instintos e nos seus leitores. Já eu costumo deixar as vozes negativas fixarem residência na minha cabeça. Contudo, ao mesmo tempo, graças à infâmia que o filme trouxe à minha carreira, recebo muito mais atenção na internet. Então tem essa diferença. Eu costumava ter a mesma atitude de Nora. Talvez você devesse ter um caso para saber descrever perfeitamente as emoções do personagem do seu livro. Brinca Nora. Ache um homem casado que lembre o Ken e durma com ele. Toma risada, mas parte de mim se aflige um pouco ao vê-la dizer isso tão abertamente na frente dos não sei quantos leitores que estão assistindo à nossa live. Sinto um aperto no coração, o tremor familiar no medo de um comentário casual ser mal interpretado, tirado de contexto e usado contra nós só para atrair cliques. Já consigo imaginar as manchetes de amanhã. Petra Rose quer transar com um homem casado? Nora nunca parece ter filtro, e é um dos motivos pelos quais eu a amo, mas isso também me deixa alerta, sobretudo agora. Como é que eu vou conhecer um policial gato isolado no meio do nada? Ele é policial, é? Olha o spoiler. Nora sorri como se tivesse a solução perfeita. Talvez você devesse ir a algum lugar menos isolado. Comece a escrever numa Starbucks. Policiais adoram café. Talvez você deva ir dormir. Sugiro. Está tarde em Nova York. Tem 200 pessoas mandando perguntas pra gente. Vamos responder algumas antes. Comenta ela, enquanto observa os números aumentarem na live. Seus dedos passam pela enxurrada de comentários e perguntas que aparecem na tela. Encara o seu rosto, evitando ver até o mero de espectadores. Prenda a respiração e espera o inevitável. Insulto, o comentário mordaz que vai justificar meus medos. No entanto, a expressão de Nora continua animada, tranquila. Ela é especialista nisso, mesmo que seja apenas para o nosso grupo fechado. Percebo que ela está me protegendo exatamente como prometeu.
Os olhos dela brilham ao ver uma pergunta que chama sua atenção. Aqui tem uma boa, diz ela, aproximando-se da câmera. A pessoa perguntou: Você realmente acha que um escritor só consegue captar como um personagem reagiria se ele próprio tiver vivido a situação? Não é disso que se trata a imaginação? Nora encara a câmera com expectativa e ergue as sobrancelhas para mim, como se quisesse dizer: Essa é sua. Me inclino para frente e cruzo os braços sobre a mesa, parando um instante para refletir. A pergunta parece mais pesada do que a que costumamos receber durante as lives. É uma pergunta que tem me inquietado ao longo do último ano e que ecoa no silêncio do meu chalé. É difícil de responder, pois parece mais uma alfinetada do que uma pergunta. É difícil lidar com a síndrome do impostor, digo com um suspiro. Os livros sobre escrita indicam que os escritores deixem a imaginação correr solta, mas esses mesmos livros também recomendam escrever sobre aquilo que conhecemos. Bem, e se nós não conhecemos a situação, mas quisermos escrever sobre ela? É errarmos? Mas na verdade não existe errar nesse caso, né? Todo humano reage a determinada situação de um jeito diferente. Respondi Nora, a voz ainda calma, uma âncora firme na minha onda crescente de dúvidas a respeito de mim mesma. Sinto que errei feio, digo. É só olhar esse último ano da minha vida. Nora ergue a sobrancelha surpresa. Bem, já que você mencionou a grande polêmica, diz Nora, eu gostaria de falar dela, se não se incomodar. Pode falar. Eu adoraria ouvir o que você tem a dizer. A gente escreve ficção, diz Nora, para entreter. Não entendo como e quando a diversão passou a ser enxergada de um jeito totalmente diferente. Você escreveu um livro e isso já é motivo de elogio. Você escreveu dezenas de livros, poxa, livros divertidos, interessantes, às vezes comoventes. Por que os autores começam a ser tão criticados quando um leitor discorda deles, ou odeia os livros deles, ou a adaptação? É um livro, é um filme. Não estamos operando os cérebros, não estamos salvando vidas. Algumas pessoas podem discordar de você, digo. Quero dizer. Entendo o que você falou e concordo com a primeira parte. Não é mais tão divertido agora que recebemos resenhas de vários meios, e não apenas da Amazon ou do Goodreads. Agora, as pessoas fazem vídeos e dedicam perfis inteiros nas redes sociais a fazer resenhas, então as vemos mais. Os leitores estão mais envolvidos e têm mais impacto, mas isso também é algo positivo. Uma resenha boa que viraliza pode mudar a vida de um autor de maneira muito positiva. Mas acho que você se enganou ao dizer que livros são apenas para entreter. Na minha opinião, livros e filmes podem ser ferramentas poderosas. Eles são capazes de mudar a opinião, o comportamento e o modo de pensar das pessoas. E sim, eles podem salvar vidas. Acredito de verdade que ler salva vidas. Interessante, diz Nora. E você acha que livros podem arruinar vidas? Que pergunta ótima. Não sei se estou preparada para respondê-la, mas Nora me dá um tempo para pensar em como responder. Com certeza tem gente que acha que livros arruinam vidas. É por isso que eles são banidos. Eu concordo com essas pessoas, não com o banimento de livros, mas me preocupa ao ver que certos leitores, principalmente os mais novos que leem livros para adultos, não sabem estabelecer um limite em ficção e realidade. Vemos que de vez em quando um leitor defende o comportamento de um personagem que escrevemos para ser uma pessoa ruim. Isso significa que o leitor deveria tais comportamentos na vida real? Tomara que não. Nora bate a mão na mesa em concordância. Nem me fale, é tanta gente que me implora para eu escrever uma continuação, para redimir aquele personagem terrível do meu primeiro livro, que fico bem triste pelo ser humano, diz Nora. Sem falar mais complexidade dos humanos e sua moralidade. Fico fascinada ao ver que a experiência e a interpretação de uma pessoa podem ser tão diferentes das de outra pessoa que lê as mesmas palavras. Recebo e-mails de leitores que relatam que determinado livro foi vulgar demais. E no mesmo dia recebo e-mails de outro leitor com a reclamação de que esse mesmo livro não era nada provocador. É tudo muito subjetivo e é confuso lidar com isso, especialmente quando lemos essas opiniões que chegam até a gente o dia inteiro.
É elogio, crítica, elogio de novo, crítica de novo. E às vezes quem diz que livros não devem ser banidos são as mesmas pessoas que argumentam que certos livros jamais deveriam ter sido escritos. E aí elas detalham todos os motivos pelos quais o livro não deveria existir e porque o escritor nem sequer deveria ser escritor. E depois a publicação seguinte é mais uma reclamação sobre o banimento de livros. Sejam coerentes. A pessoa quer falar de livros banidos ou apenas insultar um autor até ele desistir de escrever? E ainda tem gente, cara de pau, que nos marca nas postagens, como se a gente quisesse ler a respeito dos motivos pelos quais deveríamos abandonar nossa carreira. Nora respira fundo, depois do desabafo. Não sei por que ela está tão agitada, mas tenho a impressão de que nem todas as perguntas foram tão inofensivas quanto as que ela leu. Obrigada por me deixar desabafar, diz ela rindo. De nada. Talvez seja melhor responder a mais alguma pergunta antes que a gente perca todos os nossos leitores. Brinco. Nora olha para a câmera. Vocês sabem que o que falei não foi direcionado a nenhum de vocês, diz ela. Amamos nossos leitores e somos gratos a eles. Só não queremos ser marcadas nas postagens de ódio. Bem, agora voltemos à pergunta que estávamos discutindo. Esqueci qual era. Resumindo, devemos escrever sobre o que conhecemos? Digo. Ah, é. Eu estava com uma resposta boa antes do desabafo. Sim, nós saberíamos escrever melhor as emoções e as reações se tivéssemos vivido cada situação sobre a qual escrevemos. Mas os livros não seriam a maior chatice se todos os autores escrevessem apenas sobre o que eles viveram e sentiram. Seria tão limitado. Não estou aqui para escrever uma biografia. Escrevo para usar a minha imaginação. É uma maneira de escapar, tanto para a gente quanto para vocês. Concordo, digo. Mas eu acho que todo escritor se pergunta isso. Não é mesmo? Nora balança a cabeça como se meu comentário não se explicasse a ela. Eu não, diz ela, com determinação. Somos contadores de histórias. Nosso trabalho é imaginar vidas diferentes da nossa. Se tivéssemos de vivenciar tudo o que escrevemos, ficaríamos tão ocupadas tendo casos com policiais gatos e perseguindo mães que mataram a filha. Líder de torcida que não teríamos tempo de nos sentar e escrever livros. Rio da sua sinceridade e a tensão dos meus ombros diminui um pouco. Nora percorre a tela outra vez com o olhar e lê outra pergunta, nitidamente curtindo toda essa interação. Achei uma pergunta divertida. Se fosse possível, alguma de vocês gostaria de viver todas as coisas que seus personagens viveram? Como o furacão que matou. Nora para de ler a pergunta. Olha o spoiler, não vou terminar de ler a frase, mas com certeza, diz ela com firmeza. Acho que um furacão seria empolgante, e acabo de escrever um livro sobre um jogador de hóquei que se apaixona pela própria gente. Também topo, eu toparia viver esse romance a qualquer momento. Eu também toparia. Isso do jogador de hóquei, e não o furacão. E a vida de Carrie? Pergunta Nora, em referência a personagens que escrevi e que ela mais gosta. Você viveria a história dela? Fiz a pobre da personagem passar por um verdadeiro inferno, mas eu não iria. Eu não diria que não teria gostado de viver tudo aquilo antes de escrever. Será que o livro não seria mais melhor? Não seria ainda melhor se eu de fato entendesse o sofrimento dela? Sabe de uma coisa? Sim, eu faria de tudo para ser uma escritora mais confiante, uma escritora melhor. Eu viveria todas as minhas histórias, se isso significasse que vocês gostariam mais delas. Acreditariam nelas, fariam resenhas de 5 estrelas para elas. Digo a parte das 5 estrelas com um tom brincalhão, mas estou falando sério. Se passar por aqueles momentos dramáticos e avassaladores fosse fazer de mim uma escritora melhor, por que não? Às vezes penso que se eu fosse um pouco mais imprudente na minha vida, talvez chegasse mais perto das emoções cruas e reais que estou tentando captar. Minha vida atual é entediante, previsível e não merece virar livro de jeito nenhum. Bem, diz Nora, da próxima vez que estiver em Nova York, a gente pode ir atrás dos policiais e ver o que acontece. Nós duas rimos, mas a pergunta continua lá no fundo da minha cabeça, mesmo depois que mudamos de assunto.
Uma escritora pergunta a Nora se ela vai continuar numa série que ela afirma que já deveria ter acabado 2 livros atrás. Uma leitora nos pergunta quando é que vamos escrever juntas. Nunca, dissemos de bate-pronto. Já temos prazos demais individualmente, diz Nora. Além disso, para os coautores, isso é o beijo da morte. A amizade quase nunca sobrevive. Sim, e gostamos demais da nossa amizade para correr esse risco. Respondemos a mais 4 ou 5 perguntas, e Nora as filtra com destreza. Observe seu rosto enquanto ela analisa os comentários e volta e meia ela dá uma balançadinha de cabeça quase imperceptível antes de partir para a próxima pergunta. Ela está cumprindo a promessa. Não tem ninguém dizendo qualquer grosseria, ou se tem, eu felizmente não fico sabendo. E mesmo mais fácil do que eu imaginava, minhas respostas são um pouco mais cautelosas do que antes, mas o peso no meu peito começou a diminuir. Sinto que quanto mais tempo passo de volta aqui em uma live, mais sincera e relaxada fico. Nora é quem conduz a conversa e me enche de suas energias contagiantes, e a familiaridade da nossa troca, de sempre, começa a ressurgir. A leveza das pessoas, antigas transmissões, a sensação de apenas estar em uma conversa com a Nora, começa a se sobrepor à a noção de que milhares de pessoas estão nos assistindo. Percebo que estou relaxando e entrando no ritmo, concentrando-me nas perguntas de Nora, no tom amigável dos comentários que ela lê em voz alta. É como uma bolha pequenina, segura, uma exposição controlada no mundo do qual tenho me escondido. Talvez essa seja a resposta. Talvez de fato seja bom fazer coisas assim. Voltar a me expor ao público de acordo com as minhas condições, num espaço seguro e familiar. De todo jeito, nem é o público que me assusta, é a falta de controle, a vulnerabilidade, a uma negatividade desenfreada. Aqui, entretanto, tendo Nora como escudo, quase acho prazeroso. A conversa sobre realismo, sobre a importância da imaginação em contrapondo à experiência, até as brincadeiras sobre sair com policiais. Parece que tudo isso são degraus que me levaram de volta à rotina confortável que eu tinha. Bem, preciso ler essa pergunta, diz Nora. Alex Bro quer saber se você faria alguma outra adaptação cinematográfica, já que a última parece tão estressante. Espero que sim, digo com sinceridade. Gostei do fato de que o livro ser adaptado. Só não gostei do processo e de ter que trabalhar e falar com tanta gente. Escrever um livro é uma missão solitária até a fase da edição, mas trabalhar num filme é como chamar 100 pessoas para o seu escritório todos os dias. Eu me atirei assim que possível. Não era para mim. Às vezes me pergunto se o resultado fosse outro e não tivesse acontecido. Nenhuma polêmica. Será que a minha opinião sobre o processo seria diferente? Acho que nem eu nem meus leitores jamais saberemos, pois nunca mais vou falar daquela adaptação, nem sequer para explicar o meu lado da história ou justificar a mensagem que mandei para Alistair. Porque sim, Caleb foi cortado do filme, sim, eu mandei aquela mensagem. Contudo, é o raciocínio por trás daquela mensagem que ainda me incomoda. Caleb era crucial para a história original. Lutei por ele quando começaram a falar em cortar o personagem. Argumentei que ele era necessário, mas não com a determinação que costumo ter. A verdade é que não confiei tanto no meu taco. Achei que o pessoal de Hollywood, por já ter participado de inúmeros filmes, entendia mais do que eu. No começo, fiz o possível e tentei explicar a importância e a profundidade de Caleb. Senti certo distanciamento ao defendê-lo em todas as infinitas reuniões de produções. Eu apresentava argumentos e descrevia a história dele, mas no fundo, o lado meu se sentia uma fraude, lutando por um personagem com palavras que nasciam de sentimentos de incompetência e insuficiência. Numa das reuniões, Alistair leu em voz alta vários comentários negativos sobre o personagem para todos os envolvidos no processo criativo que estavam lá. Ele disse: o personagem foi mal escrito no livro. Não dá para inseri-lo num roteiro tão curto. Isso pode acabar prejudicando o filme. Não ouvi muita coisa depois disso. Fiquei tão envergonhada que fui para casa e comecei a pesquisar mais sobre o personagem, na esperança de conseguir pensar em motivos para lutar mais por ele na reunião seguinte.
Algumas críticas citavam falta de profundidade emocional ou argumentavam que ele parecia menos fundamental do que os outros. Nos fóruns tinha gente questionando por que o enredo dele não tinha sido tão desenvolvido quanto os dos outros personagens. É óbvio que, em meio a tudo isso, havia muita gente completamente caída de amor por Caleb, mas a opinião dessas pessoas era como sussurros, enquanto as palavras negativas eram mais como gritos. Meu problema nunca foi aceitar críticas. Meu problema é que tendo a achar que as críticas são a única verdade e acho muito mais difícil acreditar nas opiniões positivas. No fim daquela noite, eu estava convencida de que Alistair e os presentes naquela reunião tinham razão. Eles entendiam mais do que eu sobre as pessoas que eu inventei dentro da minha cabeça. Cedi e troquei mensagens com Alistair. Na manhã seguinte, Caleb acabou sendo considerado dispensável, um excesso na narrativa, e não conseguia evitar sentir que a minha falta de convicção, provavelmente causada pela minha falta de experiência pessoal, teve um papel no fim dele. Eu simplesmente acreditei que não o escrevi muito bem, e talvez ainda acredite. Esses pensamentos ainda rodopiam na minha cabeça, ruidosos e persistentes, enquanto Nora começa a se despedir. A conversa sobre viver a história abriu um novo rol de inseguras e jogou o holofote bem sobre os meus defeitos. Porém, paradoxalmente, a live não foi o pesadelo que eu esperava. O medo que eu sentia devido a experiências passadas parece ter diminuído um pouco. Nora, com seu jeito sereno, provou que, tomando as devidas precauções, me reaproximar dos leitores não precisa ser algo assustador. Tento sorrir para a câmera, dou boa noite aos leitores e depois me despeço depressa de Nora, com um jeito cansado. No entanto, assim que fecho o notebook, sou tomada por uma onda de alívio tão intensa que quase parece uma sensação física. Fico sentada, encarando a tela em branco, e as dúvidas acerca da minha escrita continuam a me corroer. Um vermelhozinho persistente no meu cérebro. Mas o medo mais amplo da internet, do público, deixou de ser um bicho de sete cabeças e virou um senhorzinho ranziza que conseguimos amordaçar. Talvez esse grupo fechado, esse ambiente controlado, seja exatamente do que eu preciso para começar a voltar ao mundo dos livros. Um passo bem pequeno, talvez, mas não deixa de ser um passo. Desligo a luz e o clique suave do interruptor ecoa na quietude do chalé. Confiro duas vezes a tranca das portas, hábito de alguém que já passou bastante tempo sozinha, para saber que é melhor prevenir do que remediar. O chalé está silencioso, exceto pelo som distante da rebentação do lago na margem. Mas sei que esse é o horário em que a minha mente costuma ficar mais ruidosa. É como se a minha crítica interna decidisse se firmar de modo permanente, lembrando-me de cada defeito, de cada resenha cruel, de cada cena que questionei, e agora de cada vez que não batalhei o suficiente por um personagem fictício. Entretanto, pela primeira vez em um bom tempo, ouço um leve sussurro de esperança, uma voz bem baixinha que sugere que talvez eu consiga voltar às palavras. A exposição, às vezes, lei... a exposição aos meus leitores de uma forma um pouco controlada, junto dessa solidão, pode acabar me fazendo bem. Parece uma evolução, mesmo que minúscula. Vou para o quarto, pensando no dia de amanhã. Tomara que seja mais produtivo, que eu acorde com a mente desanuviada e com uma nova perspectiva em relação ao triângulo amoroso. E talvez eu sinta um pouco menos de medo do mundo online, graças a Nória em uma live muito cautelosa que não fez ninguém entrar em combustão. Vai ficar tudo bem. Para quem quiser saber o final dessa história, esse livro está completo lá no meu canal privado do Telegram. Para mais informação, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo.